A maior parte das árvores que tem dentro é a palmeira jussara. É mangostim, Embalveira. Pitanga, uvaia, cereja do mato, né? Licurana, baguaçu, canjerana. Sapoti, bacupari, muito genipapo, jatobá. Tem os pés de canela, sassafrás, figueira. Tem o pau-macuco, tem a peroba, tem alguma laranjeira, bergamoteira. É um lugar muito rico, dá para tirar muita coisa dali. Porque a gente planta tudo junto. É muito gratificante assim, saber que tu está tirando o teu alimento dali, produzindo ali e ao mesmo tempo preservando o lugar. Né? É uma organização de plantas no espaço e no tempo. Essa é uma grande sacada da agrofloresta que joga com a sucessão natural. A Rede Safas é uma rede de universidades, de organizações de agricultores, de técnicos, né, de organizações de técnicos, de assistência técnica e extensão rural, de organizações populares, movimentos sociais que trabalham com a agroecologia, especificamente com sistemas agroflorestais agroecológicos. Nós, quanto humanidade, nós estamos viciados num relacionamento homem-terra que é um relacionamento de... Não é de troca, sabe? É de exploração. Mas quando você está fazendo agrofloresta, você precisa interagir mais. Você, de fato, trabalha mais, porque você está interagindo, você não está sugando. No agrofloresta que a gente fez ali, fizeram muitas, assim, plantar medicinais, planta medicinais, conseguiram bastante também mata nativa, foi plantado, frutífera, né? A gente plantou bastante. Hoje já estamos conseguindo, algumas já tem frutas, né? Então lá é mais calcária também, que tem bastante pinheiras. Eu posso fazer uma recuperação ambiental utilizando um sistema produtivo? Sim, pode ser feito. Porque a gente precisa fortalecer um padrão de produzir comida que é junto com a floresta. Assim, enquanto a gente considerar a agricultura, a agropecuária brasileira um sucesso, que é como os economistas do agronegócio normalmente olham para a agropecuária brasileira, é um sucesso, porque produz bastante, só que tem um custo que eles não consideram, né? Ou seja, sistemas de produção que trazem a floresta para dentro da roça, cultivam a floresta junto com os cultivos que estamos acostumados, as anuais, né, as mais comerciais. Por isso que eu digo, eu falo para eles, ó, eu não preciso mais plantar nem semear. Sim, a natureza faz por conta. Para mim, tendo as árvores que tem aqui, ó, isso aqui faz uns 28, 25 a 30 anos que isso aqui era roça. E quando eu vim no Mato Grosso, que eu morei 2 anos fora do Mato Grosso. Com essa regeneração abundante, conduzida pelos agricultores, chega a populações muito densas do palmiteiro jussara, tanto nas fases iniciais de regeneração, de mudinhas, até as adultas em plena produção de frutos. Tanto que, em algumas ocasiões, chega a dominar. Então, nessas situações, seria até interessante, do ponto de vista ecológico,
em manejar essas populações para permitir mais outras espécies regenerarem também e contribuírem para a produção em sistemas agroflorestais agroecológicos diversificados. Eu estava manejando isso aqui, fazer bananeira aqui, eu plantei banana maçã, banana roxa, banana abóbora. Então a rede é importante para mostrar, para sinalizar, assim, nós temos soluções que são, ao mesmo tempo, boas para a conservação ambiental e boas para a produção, e nós temos condições também de promover produção de alimentos em quantidade necessária para a alimentação, para a nutrição da população. E estamos implantando cerca de 40 unidades de sistemas agroflorestais em 12 municípios da região sudoeste do Paraná, em áreas agora agricultáveis, de pasto, de produção de grãos, enfim, e que se retoma para a produção e preservação ambiental. Quando nos perguntam, vocês trabalham com agrofloresta? Também. Né? Nós trabalhamos na promoção de uma cadeia produtiva das espécies nativas, ou de uma rede, né, que promove as espécies nativas. Dentro dessa cadeia, dentro dessa rede, dentro desse trabalho, uma das etapas é os sistemas agroflorestais. Esses nossos projetos com agrofloresta estão incentivando as famílias a plantar também a sua própria madeira, a reflorestar, a fazer uma agricultura onde a gente insere esse componente arbóreo para diminuir também essa pressão sobre os fragmentos de floresta que a gente tem. Em 2004, nós tivemos uma experiência, um aluno que hoje está na Embrapa, meio canteiro, nós colocamos uma camada de capim, cobertura, o açafrão cresceu dessa altura e do lado onde não tinha ficou amarelinho dessa altura aqui. Isso contraria totalmente aquela ideia que há competição, não sei, não. Compartilhamento de experiências práticas, porque percebemos que diferentes parceiros, diferentes indivíduos têm conhecimentos práticos diferentes. Então não é que um conhece tudo e outros precisam aprender dele, e sim que precisamos trocar, intercambiar esses conhecimentos. De vida. E de funções, né? Que aí essa vida é que vai degradar o material para transformar o solo. A pesquisa tem muito para passar para o agricultor e o agricultor também tem o saber dele, só que não está assim, como é que eu vou dizer, organizado cientificamente, assim. O agricultor tem muito a ensinar também na parte da pesquisa. Tem que aliar os dois, a escola e o agricultor, a prática. Então a rede, para mim, é essa grande ponte, né? Essa ponte entre quem está praticando e quem está pesquisando, né? As demandas de um e os conhecimentos gerados em ambos, né? E também entre os diversos agricultores e agricultoras sobre o que um vem fazendo e o outro também. Me parece que é uma troca coletiva. Essa troca pode acontecer. Um exemplo, lá na minha terra eu não tenho uma terra boa, mas se eu tenho conhecimento como é que fizeram lá no colono, eu posso fazer o mesmo na minha aldeia. É muito intensa essa dinâmica, né, de a gente entender que todos têm o seu saber e precisamos trocar e construir e avançar no conhecimento com a troca, né? Técnico, agricultor, consumidor também, né? A questão da participação de várias entidades, de vários perfis, é semelhante aos princípios que regem o manejo da agrofloresta, né? Que aí você vai entrando em contato com diferentes olhares, diferentes opiniões, porque isso vai facilitar o nosso trabalho a campo, porque a gente vai ter essas situações, não só com agricultores que têm esses sistemas agroflorestais, mas com pesquisadores, com técnicos que têm olhares diferenciados, e isso ajuda a gente a criar esse diálogo. Essa vivência em comum, né? Porque muitas vezes o técnico aprende na literatura e não convive, né? Na prática, né? E a gente precisa desses estudos, né? A gente precisa de colaborar com esse estudo. E as oficinas são esses espaços que a gente criou exatamente para poder fazer essa interlocução, do conhecimento agroecológico. O pesquisador
não é necessariamente eu quero estar na universidade coletando dados da forma mais cartesiana. Que todo mundo nessa rede pode ser um pesquisador e colaborar com isso, né? Então, nesse sentido, um grande potencial da pesquisa integrativa é fazer uma ponte de conhecimento local e de ações macro. É importante que a gente consiga conversar com esses setores, explicar a importância desses produtos, né? Então, quase 10 anos, temos trabalhado em parceria principalmente com a UFPR e a Coopera Floresta e o ICMBio no desenvolvimento de sistemas agroflorestais, principalmente na Barra do Turvo de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná, onde são cerca de 100 famílias de agricultores têm adotado as agroflorestas como meio de vida. O que a gente percebeu, um dado interessante, é que em termos de conservação de solo, quanto mais o agricultor maneja a sua agrofloresta, mais ele, além não só conservar, mas mais ele restaura o solo da sua área de produção. Por exemplo, o lugar onde eu moro, eu tinha a impressão que o vento ia levar a casa embora, sabe? E agora, conforme a gente foi fazendo agrofloresta em volta de casa, eu não sei, ou os ventos pararam de soprar ou de fato as árvores estão protegendo a casa. Esse é um benefício. Também a trilha sonora dos passarinhos em volta da minha casa também é uma coisa que não tem preço, sabe? Não sei como te explicar isso. E também o meu solo tem melhorado com o manejo. Sim, aos poucos eu estou reconquistando a confiança da terra. Eu poderia até te dizer que eu estou aprendendo a trabalhar, mas eu acho que não é. Eu acho que a terra está começando a confiar em mim e ela está me revelando os seus segredos. E assim a gente vai trabalhando do jeito que a natureza nos dá, com um pouco de esterco orgânico que a gente vai usando, vai tendo uma melhora recuperando as terras também. E o adubo que não recupera a terra, só desgasta a terra. O produto químico, veneno, essas coisas também só degrada as terras. E trabalhando no orgânico, tu recupera as terras que elas desgastadas pelos nossos pais, pelos nossos avós. A gente recupera elas, né? Mas eu acredito que hoje em dia a gente não consegue restabelecer as florestas do jeito que elas eram antigamente. A gente tem que achar uma nova forma de restabelecer essas florestas, né, integrando camponeses e camponesas, agricultores nesse trabalho, né, gerando renda, nesse trabalho de reflorestamento, de recuperação do ambiente. Eu não vejo sistema que tenha mais sustentabilidade do que os sistemas agroflorestais. Para um ambiente tropical, um ambiente originalmente de matas tropicais, seja ela úmida ou seca, que é o caso aqui da Mata Atlântica ou mesmo do bioma Caatinga, eu não vejo como fugir de modelos que se aproximem do ecossistema original. Eu acho que um grande desafio é que as pessoas que começam a trabalhar com agrofloresta, elas têm que desconstruir na cabeça delas muito do que elas têm ali, que elas acreditam, que elas sabem como agricultura. Né? Uma das principais coisas que a gente vê que é muito difícil para as pessoas mudar na cabeça, elas estão muito acostumadas a plantar tudo separado, fazer a horta aqui, o pomar ali, um reflorestamento do outro lado, e com a agrofloresta a ideia é juntar tudo isso numa área só. Sempre lembrando das palavras do Jorge Vivant, a lavoura de quadradinho, né? Ele sempre falava nessas palavras, né? Que a gente não pode produzir nesse quadradinho banana, naquele quadradinho feijão, naquele quadradinho mandioca. A gente tem que ir circulando e vendo o que é possível naquela área, né? Fazendo esse estudo, e daí onde, né, a gente vai serpenteando e vai fazendo e vai cultivando. E ninguém vai fazer uma agrofloresta igual às outras, que acho que é uma coisa muito pessoal e do momento. E também é uma coisa que para a gente não está assim definido, fechado, como uma ciência exata, talvez. A agrofloresta ela tem uma dinâmica própria que
que ela pode mudar conforme as condições climáticas e tudo mais. A agrofloresta é um lugar que você maneja diferentes espécies em diferentes tempos. Tem-se o espaço para a mulher e para a juventude. Na agroecologia tu trabalha, a família trabalha junto, então a mulher acaba tendo uma importância muito grande. Até eu acho na hora de organização da propriedade, de tomar algumas decisões, a mulher sempre está junto, porque como ela trabalha, ela também tem esse direito. Eu paro mais tempo na horta. Eu chego na hora do meio-dia e lavo a roupa na hora que eu estou por casa aqui. Volto lá para a horta de novo. Depois, em sexta, fizemos a feira de manhã até a noite, daí só toma banho e vai à feira, todo sábado. Pelas histórias que chegam na gente de caminhada no mundo da agroecologia, da agrofloresta, foi essa mãe ou essa mulher que se sensibilizou em algum momento com essa dimensão da saúde, do alimento saudável, que fez com que essa família em algum momento fizesse uma virada na sua trajetória, né? Os quintais florestais, né? Os quintais florestais, que eu sempre brinco que é um espaço extremamente feminino, porque é domínio da mulher. E há que se dar um crédito muito especial às mulheres por serem grandes mantenedoras dessa biodiversidade doméstica, riquíssima. Celebrar a alimentação saudável biodiversa, porque não pode parar só na produção, no beneficiamento, na comercialização e também no uso final pelos consumidores. Precisamos cuidar, cultivar uma cultura de alimentação biodiversa. Se a gente então consegue produzir em uma área, né, tantas toneladas por hectare em uma monocultura, a gente vai conseguir, com o mesmo hectare em uma agrofloresta, a gente vai conseguir menos toneladas, mas a gente vai conseguir mais diversidade. Que aí é mandioca, gergelim, a gente tenta sempre introduzir o feijão nos primeiros anos, o próprio guandu, o feijão catador, as abóboras, né? Então, basicamente, as bananas. Eu acho que os sistemas agroflorestais, nessa perspectiva, com sua base estruturada e organizada também nas espécies nativas e crioulas do local, eles possibilitam, além do alimento de qualidade, essa ampliação da nossa base alimentar. E o processo de comercialização, que é um grande gargalo. Então você não tem um incentivo do Estado de pontos de comercialização. A gente procura abrir mais espaços, como a feira de produtos orgânicos que tem aqui em Torres, né? A gente batalhou muito para conseguir essa feira ali, né? E no fim a feira está aí, já tem mais de 15 anos a feira, né? Então é uma realidade, né? Muita gente consumindo. A gente vai se encaixando nesses espaços, né? No passar do tempo a gente foi produzindo, foi trabalhando, produzindo e depois procurando a legalização daquele produto, né? Fazer o registro do produto, né? No início registrar a agroindústria e depois cada produto que foi aparecendo a gente foi buscando o registro. Tem alguns que são mais difíceis, né? Outros mais fáceis, né? Aproximar as pessoas desses alimentos requer com que a gente faça alguma coisa para torná-los disponíveis. Isso implica pesquisa, isso implica coisas assim que sejam de tecnologia acessível à agricultura familiar, tecnologias simples, né? Então a gente precisa trabalhar a questão da produção com as estratégias de comercialização, né? De maneira que elas sejam complementares umas às outras. E políticas públicas também que apoiem essa organização da produção, o beneficiamento, a comercialização. Esses programas foram muito importantes para ajudar os agricultores a se desenvolver, né, a se manter no campo, e são programas que a gente sabe que têm sido ameaçados, assim, sua permanência tem sido ameaçada. A pergunta é, mas vocês conseguem produzir suficiente alimentos e suficiente riquezas, entre aspas, né,
num sistema mais complexo, eu tenho sim, com certeza, isso não há dúvida. Entende? O problema é que nós não vamos produzir exatamente o grão no formato e na quantidade que aquela empresa quer. Nós queremos falar em alimento para a sociedade como um todo, que é o que a gente espera para o futuro, né? A sustentabilidade do planeta depende da gente conseguir combinar as duas coisas. Segurança alimentar para a sociedade, que é necessário, né? A segurança alimentar e nutricional, combinada com conservação da natureza. Então, quando a gente se pergunta assim, por que então a agroecologia e as agroflorestas não avançam? Então, cabe a gente perguntar assim também, né? Será que a resposta não tá em por que a agricultura convencional tem subsídios? Se pode quase tudo numa plantação de pinos, né? Tem fomento, a legislação se compromete a dar suporte para isso. No entanto, se eu tenho um sistema mais biodiverso, onde tem componentes de vários estratos, do arbóreo até um sistema mais rasteiro, não tem crédito para isso. O que se diz lá no Banco do Brasil é de que as planilhas que eles têm no Banco do Brasil para financiar sistemas é para plantar lavouras e não sistemas biodiversos. Eu acho que o grande desafio é a transição agroecológica, né? Para a pessoa, o agricultor deixar de usar veneno, usar adubo químico que ele está acostumado, né? Ele já se acostumou ao longo desses últimos anos, e entender que é possível fazer uma produção agroecológica, aí não interessa muito a cultura. Eu acho que esse é o desafio maior. Um eixo, acho que é mostrar para a sociedade a importância da pequena agricultura, da agricultura camponesa, agroecológica e agroflorestal, mostrar a importância econômica, social e ambiental. E se nós não conseguirmos nos aliar à sociedade, a pessoas despertas, que estejam dispostas a caminhar junto com a gente, talvez a gente não vá poder subsistir a essa situação. E ainda mais pensando que o Brasil é um campeão mundial no uso de agrotóxico. Se a última notícia que eu tive era de mais de 5 litros de veneno por habitante. São 7 agora. Então imagina que situação que é isso, né? Então, não dá para a gente competir com uma coisa insana igual essa. Ou a sociedade acorda e compra briga junto com a gente, ou a gente não vai poder fazer grande diferença.